Boa noite, igreja. A paz seja convosco sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, sobre a tua vida. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos sobre este ambiente. Espírito Santo, eu bem sei quem tu és. Eu bem sei, meu Pai, como é quando o Senhor está na casa. Sem a tua presença, Pai, nós não deveríamos nem estar aqui. Sem a tua presença, Jesus Cristo, eu não consigo nem ministrar a palavra. Então agora eu oro com todo o temor do meu coração, juntamente com a tua igreja, te pedindo, Pai, permaneça conosco até o final desse culto. Senhor, olhe para cada coração nessa noite. Pai, eu repreendo a Juliana, eu repreendo a mim mesma, que tudo aquilo que é da minha vontade, que tudo aquilo que é da minha carne, Pai, não venha ser falado. Mas eu me coloco diante de Ti como serva. Usa-me, ó Pai, conforme a Tua vontade. Usa-me, ó Pai, conforme o Teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Igreja, por que eu fiz essa oração? Porque é bonito? Não. Porque o altar é santo. Nós não podemos subir aqui de qualquer forma. Nós devemos ter, no mínimo, temor para entrar na presença de Deus. E ai de mim falar algo aqui que não está na palavra do Senhor. Então, desde já, juntamente com a igreja, porque quando vocês falam amém, vocês concordam comigo. Juntamente com a igreja, eu quero repreender todo o espírito contrário. Todo o meu eu, todo espírito do homem, tudo aquilo que possa tentar impedir o agir de Deus. Tudo aquilo que possa tentar impedir que essa palavra não venha a ser pregada. A palavra não é minha, ela é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos no último elo da nossa campanha, o altar resolve. E eu gostaria de ler com os irmãos lá em Mateus 25. Nós vamos ler do 1 ao 10. Por enquanto. E eu vou ler na minha Bíblia. Vou ler na minha Bíblia. Vocês leem atrás de mim aí. Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos, com suas lâmpadas. Tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que os vendem e comprai-o para vós. Até aqui por enquanto. Amém? Jesus, ele é muito inteligente. E ele falava de diversas formas. Ou ele falava direto o que ele queria falar, mas ele falava também por parábolas. Nós vemos muito disso na palavra. Jesus, ele é um contador de histórias. E antes da gente entrar aqui no que eu quero passar, eu quero que vocês entendam que o casamento lá na época de Jesus é totalmente diferente do casamento aqui que nós conhecemos. Então, o casamento naquela época era feito um acordo entre as famílias, entre os pais do noivo, firmavam ali um contrato, eles se reuniam, firmavam um contrato de casamento, e o noivo ia para a terra dele, ia para a casa dele preparar, fazer os preparativos para o casamento. Então ele ia atrás da casa, de construir a casa, dos bens, e paralelo a isso, a noiva também ficava ali preparada, aguardando. E Jesus, nessa parábola, ele nos compara com essas virgens, porque essas virgens são o quê? 10 noivas que estão aguardando o noivo. E Jesus, ele nos compara com uma noiva.
A igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva. Tem um louvor que eu amo, que é aquele que fala assim, ó: casa comigo, Jesus. A pessoa olha e fala assim: você está doida ali em cima do altar? O que é isso? É isso. A igreja nada mais é do que a noiva de Cristo. Então, igreja, tem uma passagem de João lá tem uma passagem em Apocalipse que João ele tem uma revelação da meretriz, prostituta. E aí tem uma passagem que ele vê essa meretriz e vê todas as nações que seguiam ela. E eu entendo que Deus não nos escolheu para ser meretriz, mas para ser noiva. E existe uma grande diferença entre a noiva e a meretriz. E algo que eu já quero passar desde já para a igreja. O que nós temos sido? Será que a igreja de Cristo hoje, ela tem sido a noiva que ele espera? Ou ele tem sido essa meretriz que está descrita lá em Apocalipse? Porque o comportamento é totalmente diferente. A noiva, ela não sabe quando o noivo vai vir. Ela sabe que ele vai vir. Mas ela confiou na palavra. Ela confiou naquele contrato. E sabe qual foi o contrato que nós temos com Cristo? O sangue dele derramado naquela cruz. O que garante a igreja que o nosso noivo vai voltar foi o sacrifício dele na cruz. Assim como era assinado um contrato naquela época, nós temos um contrato com Cristo. Mas eu quero te perguntar, nós estamos esperando como a noiva ou nós estamos esperando como aquela meretriz, como aquela prostituta? Como assim, Juliana? A prostituta, ela se deita com vários homens. A noiva, ela aguarda o marido. A prostituta, um dia ela está num lugar, um dia ela está em outro. Um dia ela está com um homem, um dia ela está com outro. Mas a noiva, a igreja de Cristo, aquela que ele vai buscar, ela aguarda ele. Como assim, Juliana, se deita com outros homens? Tem um profeta, Oséias. Todo mundo fala assim: eu quero estar no altar. Eu acho bonito estar louvando. Eu acho bonito estar pregando. Eu acho bonito profeta. Mas ninguém quer pagar o preço verdadeiramente. Porque existe um preço para estar aqui em cima. Não é de qualquer forma. Porque se subir de qualquer forma, Deus nem recebe. Está enganando a si mesmo, enganando ao homem. Deus nem recebe. E o Senhor te fala nessa noite: você tem pagado o preço para estar aqui em cima. Tu tem pagado preço para entrar na minha presença. O Senhor não quer uma noiva de qualquer forma. Ele não está esperando a meretriz, Ele está esperando a noiva. E a noiva não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E essa palavra, ela tem uma simbologia. E eu separei alguns pontos, porque é uma parábola. E ela vai falar dessas 10 noivas que estão aguardando esse marido chegar. As 5 que têm azeite, que estão preparadas, são as prudentes. E o que é prudentes? As virgens prudentes, igreja, ela representa os discípulos, os verdadeiros cristãos. Aquele que está aqui nos dias de culto, aquele que o pastor pede, ele está ali. Mas é aquele que ele não está aqui para ser visto. Porque sabe onde é que ele quer ser visto? É lá no secreto, na casa dele. Esse é o servo prudente. Não é aquele que sobe aqui no altar e pega o microfone. Não é aquele que faz questão de aparecer nos stories da igreja. Sabe por quê? Porque nem é isso que Deus está procurando. O prudente, a noiva prudente é aquela que tem um encontro com Deus lá no secreto. Quando o pastor não está vendo. Quando a pastora não está vendo. Quando ela não tem oportunidade de subir aqui em cima. Mas ela nem precisa do altar. Porque o altar é ela. Você tem que entender que você, nós somos o altar de Cristo. Nós não dependemos de subir numa tribuna. Nós não dependemos de subir aqui para pegar o microfone para Deus falar conosco. Porque eu sou o altar. Porque você é o altar de Deus. Só que isso tem se perdido. As pessoas têm colocado um sistema onde é pregado que você só pode ouvir Deus se for através de um profeta. Que você só pode ter comunhão com Deus
se for através de um homem, mas o véu foi rasgado lá naquela cruz. Isso me torna, me capacita, me coloca digna de dobrar o meu joelho em meio às minhas multidões de pecado, mas falar: Senhor, me perdoa. Oh, Espírito Santo, eu preciso de Ti porque eu pequei. Senhor, me perdoa porque eu não sou digna, mas eu entendo que o Senhor é o meu Senhor. E aí Deus falar comigo, Deus falar com você. É tempo da igreja despertar. O que a igreja quer? O que Deus quer de mim, de você? Despertamento. Eu já vi que eu não vou ler nada que eu anotei, mas amém. O que é a noiva prudente? A que está o quê? Desperta. Esses dias eu ouvi algo, eu ouvi um videozinho de um homem falando assim: olha, nós temos que ser mais prudentes. Homem, chega em casa, estaciona o carro de ré, porque se você precisar sair, você sai correndo. Nunca deixe o carro abastecido na metade, seja prudente. Isso é em todas as áreas da nossa vida, mas nós vamos deixando para depois. Então o prudente é esse que tem uma intimidade com Deus, independente de quem está pregando, independente de quem está ministrando, independente de placa de igreja, independente de pastor, porque entendeu que seu pastor maior é Deus, porque entendeu que a maior revelação é a palavra. A igreja prudente é a igreja que vem para o culto já com uma Bíblia, porque quando for falado ali, ele vai testificar se a pessoa está falando, se é verdade. A igreja prudente é aquela que está vendo uma pessoa passando por necessidade, ela tem uma palavra, mas como que nós vamos ter palavra se nem Bíblia nós lemos? Ah, Juliana, também não é assim. É assim sim. Como que nós queremos ter palavra se nós não gastamos tempo nem buscando? Ah, mas eu leio, lê mesmo, na quarta e no domingo, na hora do culto. Essa não é a igreja prudente, essa não é a noiva prudente. Seguindo aqui, eu separei também uma simbologia que é a lamparina. O que eu entendo que é a lamparina? É a nossa confissão de fé. O que eu aparento ser, mas vai além o que eu sou. A lamparina é a minha confissão de fé. É aquilo que eu demonstro para os outros. É aquilo que eu me proponho fazer para os outros. A lamparina é o quê? Os locais onde eu vou, os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono. Isso é a lamparina. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que nós somos... Coloca aí Mateus 5, do 14 a 16, por favor. Nós somos a luz deste mundo. Nós somos a luz. Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz, por que nós temos nos calado? Se eu e você, se nós somos a luz, por que nós temos nos escondido? O Senhor vai falar: não se conformeis com este mundo, mas transformai-o. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos conformando, porque todo mundo está fazendo igual, eu vou fazer. Aí aquilo que era pecado já é tolerado hoje, deixou de ser pecado. Pecado era pecado na época de Cristo, antes de Cristo, depois e será eternamente até Jesus voltar. Então eu te pergunto, se nós somos a luz do mundo, por que nós estamos nos escondendo? Porque a palavra fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Próxima. Nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que isso quer dizer? Do que adianta acender uma lamparina e esconder ela e tampar ela? Que benefício vai ter de uma luz apagada? Que benefício tem uma igreja apagada? Que benefício tem uma igreja com milhões de seguidores, mas nem é conhecida no inferno? Que diferença tem uma igreja onde nossos stories são todos bonitinhos, ou nós aparecemos até assim louvando bonitinho, mas o diabo ri da nossa cara? Ô, gente, procure ser igreja, mas lá no inferno. Sabe por quê? Porque lá ele vai ter que te temer. Agora, uma igreja com multidões de pessoas, nós devemos buscar ser isso. Placa de igreja tem aos montes.
No último estudo que eu fiz, que eu fui pesquisar, existem mais de 6.000 religiões. Eu nem sei o nome de tudo. 6.000 religiões, 6.000 deuses diferentes. Mas a Bíblia me mostra, me garante que existe um só Deus, um só Senhor e um só Salvador. Não é Buda, não é a Teresa de Calcutá, não é, sei lá, Mohammed, não sei das quantas. É só Cristo Jesus. E quem me garante isso? A Bíblia. Então nós temos que voltar a ser essa luz que faz diferença. Porque não adianta, igreja, a gente ser conhecido como crente dentro da igreja, entre os nossos, e no nosso trabalho dar mau testemunho, e no bairro dar mau testemunho. Estamos enganando a nós mesmos. Deus está vendo tudo, e o diabo está rindo da nossa cara. Então essa é a lâmpada. Então eu oro para que nessa noite, para que Juliana, para que a toda a igreja não venha ser uma lâmpada apagada, ou uma lâmpada escondida, mas uma lâmpada que venha o quê? Fazer a diferença. Sabe o que eu entendo? Que onde eu chegar, a luz tem que brilhar. Sabe por quê? Porque foi como foi cantado aqui, ó. Pai, meu Pai, nós somos filhos. E como filhos nós temos herança. Se eu sou filho, eu sou o quê? Através do sacrifício de Cristo, irmã. O que a palavra fala? Aquele que crê em mim farão coisas maiores. E o que eu tenho feito? Eu te pergunto, o que você tem feito? Eu não tenho tempo porque eu tenho família. Eu não tenho tempo porque eu trabalho fora. Eu não tenho tempo por conta de A, de B e de C. Ou, tão certo como o amanhã, o Senhor vai vir para mim e para você. E se nós tivermos como essas mulheres desapercebidas, nós vamos chegar no versículo lá, o que vai acontecer? Então nós devemos ser essa lâmpada que vai fazer a diferença, porque nós somos a luz e não podemos nos calar, nem nos esconder. É lei a favor de aborto, é lei a favor de homossexualismo. Gente, o seu relacionamento conjugal, você e seu parceiro que se resolva, né? Cada um sabe o que gosta, cada um sabe de si. Agora a questão é, eu sei qual é o meu posicionamento conforme a palavra. Deus vai falar o quê? Que Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Quem sou eu? Quem é você para fazer acepção de pessoas? Só que nós devemos nos posicionar assim. O que é certo ainda é certo, o que é errado ainda é errado. Amém? Então eu quero que você entenda que você tem um propósito. Que eu tenho um propósito. E que o nosso propósito vai muito além do que estar aqui quarta, domingo e nos ensaios. Porque a verdadeira igreja é lá fora. Aqui dentro, é só a gente vir, porque Jesus fala que nós devemos e precisamos congregar, para juntamente com a igreja glorificar, adorar, exaltar, entregar, né, as nossas ofertas, ouvir, né, a palavra do dia. Mas a igreja, nós como igreja, nós temos que surtir efeito lá fora. É fora de quarta e fora de domingo. É nos dias que não tem culto. Outro ponto, o azeite. O azeite na Bíblia tem várias funções. Então ele serve para cura. Estou proibido de andar muito. Ele serve para cura. Ele serve para alimento, para perfumaria. E ele é o que é a unção. Esse azeite aqui representa a unção que todo cristão precisa ter. Lá vem ela falar de dons. Não, eu estou falando da presença de Deus na nossa vida. Não fica achando, igreja, porque você batizou, porque eu batizei, porque eu aceitei Jesus e eu tenho o Espírito Santo. Não é assim, não. Não é assim. Nós aceitamos Jesus. Para nós receber o que? O Espírito Santo, nós queremos querer. Nós precisamos buscar. Ele está do nosso lado. Sabe aquela vozinha que fala, olha, isso não pode? Olha, isso está errado? Que a gente fala assim, não, eu tenho sexto sentido. Não é não. Já é o Espírito Santo alertando. Mas para Ele habitar dentro de nós já é outra história. Eu tenho que ser um templo agradável para Ele. Não fica achando que vai viver de qualquer forma e vem na igreja quarta e no domingo tem o Espírito Santo. Não é assim, não. Se fosse assim, não teria o joio e o trigo. O que a Bíblia fala? Que
que o joio e o trigo cresceriam juntos. Dentro da igreja existe o joio e o trigo. Existe as prudentes e as nércias. Existe os que já têm o Espírito Santo e os que nem têm e nem imagina que precisa. Ah, mas por que isso? Para que você venha ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve. A palavra vai falar que o joio e o trigo, eles são iguais. Só que a diferença é que quando eles crescem, o joio ele tomba e o trigo permanece em pé. E vai ser assim quando Jesus voltar. O joio será retirado. Só vai permanecer em pé o trigo. Só que o trigo, até mesmo para ele dar semente, ele tem que ser o quê? Peneirado. O trigo ele tem que ser peneirado. Não é de qualquer jeito, não. Ah, minha vida está muito boa. Está errado, hein? Vai olhar aí, porque se está muito boa, se está 100% tem alguma coisa errada, porque o inimigo não vai mexer com quem é dele, não. Ah, mas crente só vai passar a prova? Não, não é isso que eu quero falar. A Bíblia fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O inimigo não vai mexer com quem é dele. Ah, mas o ímpio prospera, eu não vejo isso, não vejo aquilo. Gente, já é dele. Ele vai mexer com os dele para quê? Ele quer mexer comigo, quer mexer com você. Então nós somos peneirados sim, só que aí tem o refrigério, porque a palavra diz que resistia ao diabo e ele resistia ao diabo e ele vai fugir. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, nossa, eu nem vou mais na Juliana porque não tem por onde eu pegar ela. Já tentei no financeiro, ela não se importa. Já tentei na saúde, ela não se importa. Já mexi nas meninas, não importa. Já mexi na família, eu vou procurar outro. Nós temos que chegar nesse nível. Da luta vier e você falar assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E ainda, fala igual Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o crente verdadeiro. Ai, mas você está passando por isso e por aquilo. Você está com a cabeça em pé? Sim. Porque o meu Redentor vive. Porque aquele que guerreia por mim não é o homem, mas é Deus. Então passe pela luta sim, mas passe glorificando, amém? Mas a gente só vai conseguir isso, igreja, se nós tivermos este azeite. Então eu quero te falar algo que Deus me falou 3 vezes já. Deus fala, fala. Se não fala com você, precisando buscar mais. Porque Deus ainda fala. Deus ainda fala conosco e fala de várias formas. Voz audível, no seu coração, no seu pensamento, através de um louvor, através da palavra. E Deus já me falou 3 vezes, prepara que vai vir um tempo difícil. E eu preparando essa palavra, eu lembrei e falei, Senhor, nós temos, igreja, que buscar azeite agora, para a nossa lamparinha estar cheia agora, porque quando vier o tempo da ira, sabe lá na Bíblia que fala o dia da ira? Não é o dia da ira de Deus, não, é o dia do julgamento. O dia que não vai ter mais para onde correr. E esse dia está chegando. Então eu te convido agora a buscar azeite, porque se o dia da ira chegar para você amanhã, como é que está a sua vida? Se a escuridão chegar amanhã e a sua lamparina não tiver azeite, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Então eu te convido agora a refletir um pouquinho sobre como nós andamos diante de Deus. Igreja, não é tempo mais de ficar perdendo com festas, maratonando série. Não pode? Pode. Ontem mesmo, a gente está num dia a dia tão corrido, lá em casa, que ontem onde cheguei, o Elias chegou da célula, eu não fui, porque eu tinha que preparar a palavra de hoje de manhã, falei, não vou ficar em casa. E aí Elias chegou, as meninas, vamos ver um filme, falei, vamos. Eu só queria ver quem ia dormir primeiro, né? Se era eu ou se era o Elias, mas vamos. Sentei com elas lá, ficamos com as meninas, até a meia-noite, que é a hora que a gente está orando. E a gente precisa sim ter um momento em família. A partir do momento que você tem uma família, você tem que zelar e cuidar dela, né? Ela é um bem que Deus colocou na sua mão. Então não é só trabalho, não é só igreja, não. Se você tem uma casa, cuida dela. Tem família, cuida dela. Nem tudo é igreja, mas tudo é reino. E aí tem uma diferença enorme. Nem tudo é igreja, só que tudo é reino. Se você tem uma casa, cuide da sua casa. Não deixe as coisas de Deus, mas não priorize igreja no lugar da sua família. Você está falando para não ir para a igreja? Não é isso.
Eu estou falando que não adianta nada estar aqui de domingo a domingo e estar deixando a casa bagunçada, não cuidar do que tem que fazer. Tem que ter sabedoria. Então nós precisamos estar o quê? Atentos. Pode ver um filme, sim. Pode ver uma série, sim. Mas o que é mais importante hoje? O que vai alimentar a sua alma? O que vai alimentar a sua lamparina? Como você vai conseguir azeite se nem está buscando? Então esse é o azeite. Essa fumaça é a graça. Então, igreja, somente a virgem prudente tem esse espírito. Somente a igreja prudente tem esse azeite. Somente aquele que busca recebe o Espírito Santo. Batismo, aceitar Jesus, não te garante receber o Espírito Santo. Coloca para mim lá o versículo 8. Volta lá em Mateus 25, do 8 ao 9. Mateus 25, versículo 8 ao 9. Vou ler aqui. As insensatas disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Será que a gente está indo atrás desse azeite? Coloca lá no 13 para mim, por favor. No 11, aliás. Mateus 25, 11. Depois chegaram também as outras virgens, as que saíram para comprar. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Nós não podemos estar desapercebidos. A pandemia foi o que? Há 5 anos atrás. Levou milhões de pessoas. Eu e você, nós sobrevivemos. O meu pai, ele ficou internado 8 dias, por pouco não entubaram ele, porque qualquer coisa entubava. Mas ele sobreviveu. O nosso vizinho do lado, que foi internado junto com o meu pai, a gente entrou em campanha, não sobreviveu. Assim como tantos outros. O pessoal que trabalhava comigo, a gente estava de home office. Eu lembro que a gente voltou num dia. Aí estava um rapaz lá que ele estava com Covid, não sabia. Todo mundo pegou, menos eu. Ah, porque se é melhor? Não, Deus livrou. Todos que estavam lá pegaram e eles ficaram muito ruins. Foi bem naquela época que o Covid estava bem, né, com falta de ar, porque depois ela foi ficando branda. Mas nós sobrevivemos. O que nós temos diferente daquelas pessoas, daquelas milhares que morreram? O que sua vida tem de melhor que a dela? Nada. Só que Deus quis assim. Só que o que nós estamos fazendo de diferente para valorizar essa vida que Deus nos deu? Então vai chegar o tempo em que nós vamos correr atrás, mas não vai dar mais tempo. E aí, assim como aquele noivo vai virar para nós e falar: olha, aparta de mim porque eu não te conheço. Gente, engraçado é que nós pregamos, falamos, pregamos, falamos, mas nós não vivemos isso. Não vive. Se a gente vivesse cada dia com a certeza, né, nossa, será que Jesus vai voltar hoje? Será que Deus vai voltar hoje? A igreja não estava morta como ela está hoje. É falado que tem não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil. Só que a igreja, a Bíblia fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Cadê esses milhões? São milhões de títulos, milhões de evangélicos. Não são servos verdadeiros. Não são cristãos de verdade. A diferença está aí. Então nós precisamos nos apressar. Nós precisamos correr atrás do tempo perdido, porque eu não sei se amanhã. A Bíblia nos dá sinais. A Bíblia nos dá sinais. E o último sinal que falta é a construção do templo. Só isso que falta. Então, se a gente for olhar lá, né, estudar escatologia, né, quem gosta do tema, quem estuda, procure saber. Eu falava ontem lá na empresa do Elias sobre isso, com um pessoal lá que é de outra religião, né, também usa a Bíblia, mas é de outra religião. E eu falei: não, os sinais já estão aí, não vai mais uns 100 anos, se brincar, vai bem menos. E ela falou assim: não. Eu falei: minha filha, na sua Bíblia está escrito isso, isso e isso. Ela falou assim: é? Eu falei: vocês não lê lá, não? Ela: não, porque a gente não gosta de coisa ruim. Eu falei: olha,
A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se você não saber o que está escrito na Bíblia, se a gente não saber quais são as nossas promessas, nós seremos enganados. O anticristo vai se levantar com sinais. Deus vai dar para ele poder para ressuscitar mortos. Deus vai dar poder para ele. Está em Apocalipse. Ela, a besta, ela vai ter poder para fazer sinais. E aí? Você que vive atrás de sinal. Você que vive só atrás de um profeta. Você que não tem nenhuma base bíblica. Vai ver uma pessoa ressuscitando, o que você vai falar? É Deus. Gente, eu não estou aqui para ofender ninguém não, mas eu espero que a palavra doa. E que pelo menos mude uma chave na nossa cabeça. Sinais e maravilhas até o diabo faz. O que o diabo usou contra Jesus lá, nos 40 dias que ele estava lá no deserto? A própria palavra. O que os satanistas usam? A própria Bíblia. Só que eles usam distorcido. Então vai vir uma pessoa pregando um versículo da Bíblia, fazendo sinais, e nós vamos cair? Nós precisamos desse azeite. É só esse azeite que vai nos mostrar a verdadeira verdade, a verdadeira face daquela pessoa que está falando com você. Aleluias. Então, igreja, não é tempo de estar disperso. Busque força em Deus. Busque. Tem um culto aqui, a intercessão. A dona Lu não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Gente, orar é obrigação de todo crente. Eu falei para o pastor aqui, o culto que eu mais gosto é da intercessão. E eu nem posso vir agora mais, porque é quinta, eu estou em JK, mas está sendo uma bênção lá, graças a Deus. Mas eu sinto falta, porque é um momento, é um mover. Porque uma coisa é a gente vir, ouvir uma pregação, uma ministração. Outra coisa é quando a igreja dobra o joelho aqui, que é o que a gente faz. Cada um tem um momento de busca individual. Você não sabe o que é Deus descer no ambiente, não. Então, se quer ter uma experiência, quer ter algo, quer sentir Deus, venha. Venha num culto de intercessão. Venha aprender a orar, venha orar com a igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora, ela não vai para frente. Então eu quero falar para vocês, sem indireta, se até os próprios líderes não vêm e quer só que os membros orem. Quando eu estou falando de líder, eu estou falando de vocês. Se os próprios líderes, que são linha de frente, que está aqui, eu não vou orar, e deixa encargo da igreja, a autoridade é nossa. A autoridade é da liderança. Se a liderança não está aqui na intercessão, e é todos, muito menos os servos. Aí você já vê o nível de intimidade. Aí já dá para perceber o nível de entrega, o nível de comunhão, de busca. Tudo é mais importante. Orar depois. Orar e ora em casa. Senhor, dai-me graça. Precisa, gente. Precisa. A oração é a chave da vitória. É através da oração que nós alcançamos o céu. Precisa. Eu sei que todo mundo trabalha, mas o dia que der, venha. Eu não estou falando com quem está estudando, com quem está trabalhando, não. Mas está em casa, deu tempo, nem que seja para chegar atrasado, mas vem aqui ajudar a orar. Gente, a gente ora aqui, por cada um de vocês. Pelos ministérios, pelos pastores, pelas causas, pelos projetos. E a obrigação é só dos membros? Não, é de toda a liderança. A igreja é nossa, é todos. Aliás, a convocação tinha que ser para a igreja inteira. Uma igreja que não ora é uma igreja que Satanás pisoteia. Aí quer ter o quê? Intimidade com Deus? Quer ter autoridade sobre o inimigo? O inimigo está pisando na sua cabeça. O inimigo está entrando na sua casa. É vícios, prostituição, adultério, traição, enfermidade. Sabe por quê? Não tem uma pessoa dentro do lar posicionada para orar. Porque tudo é mais importante do que buscar a Deus. Juliana, mas você não sabe da minha vida. Eu tenho curso. Não vou falar. O único dia que eu fico em casa é sexta. É sexta. Trabalho fora, tenho família também, tenho filho. Só que o que eu faço com gosto. Então, gente, hora de despertar pelo amor de Deus, Senhor. Que nós não venhamos ser como essas nércias. Igreja, nós precisamos mesmo. Eu estou falando isso com muito temor. Eu posso falar assim porque é meu jeito. Eu não sei falar de outro jeito. Deus vai me usar na minha personalidade. Eu não sou grossa, eu sou direta. Mas eu quero que nós acordemos, porque nós precisamos ser chacoalhados
tudo que eu estou falando aqui, se for mentira, Senhor, me mata. Se for mentira, Senhor, me tira daqui de cima. Mas nós precisamos despertar, porque a hora que Jesus voltar, vamos ficar. Deus não quer crente morno, crente frio, não. Cadê o fogo? Cadê a presença? Cadê os milagres? Cadê os dons? Cadê? Você só vai receber a unção, o dom que você o quê? Honra. Você quer honrar dinheiro? Vai receber só dinheiro. Aí a hora que morrer, você pega todo esse dinheiro e enfia lá no caixãozinho assim, sabe? Para ver se sobe junto. Você quer o quê? Pregação de prosperidade? Fica atrás da pregação de prosperidade. Aí você pega tudo isso aí, enfia no caixão e desce direto. Porque para o céu não vai subir. Porque lá não entra bagagem. Você só vai receber a unção que você honra. E o que é isso, Juliana? Presença de Deus, comunhão, discernimento. Davi fala, eu tenho Deus e eu tenho tudo. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Busque primeiro a presença. Busque primeiro se arrepender. Busque primeiro confessar os pecados. Confessar para mim, não, eu não sou nada. Confesse para Deus. Chegue em casa, anote, Senhor, me perdoa, me lembra, Pai, o que eu preciso confessar. Cada pecado meu não confessado é uma cédula que o diabo tem sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então nós precisamos rasgar. Chega em casa, anota, rasga, apresentar a Deus, fala, Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, eu pequei de novo, mas escreve o meu nome no livro da Bíblia, me perdoa e me fortalece. É isso, igreja. É essa a palavra que eu tenho hoje, para a gente ser diferente, para a gente buscar a diferença. Então nós precisamos ter azeite para que a gente venha continuar com luz quando vier o dia mau, quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade. O crente verdadeiro, que tem azeite, que tem unção, a luta vem, mas ele não desvia. Olha o amor se esfriando. Olha lá fora. Olha o amor, olha aí. Olha o que está acontecendo no mundo. Não tem tempo mais, igreja. Ah, mas a gente escuta isso há 2025 anos, 25 anos. Pois é, e se Jesus voltar amanhã? Para onde nós vamos? Para onde eu vou? E o último aqui que eu quero falar é das nurses. Meu tempo já está acabando. Então, sabe o que eu acho engraçado? As nurses, elas são iguais às prudentes por fora. Elas andam junto, elas convivem junto, elas estão ali no mesmo ambiente, mas elas não têm o azeite. É a mesma coisa do joio e do trigo. Por fora eu até pareço ser algo, mas Deus é que conhece o coração. Então tem cara de crente, tem jeito de crente, vem nos cultos, serve nos ministérios, vem nas reuniões, vem em tudo que o pastor pede, mas não se converteu verdadeiramente. Porque para converter não basta estar dentro da igreja, tem que primeiro renunciar, depois confessar, terceiro, aceitar Jesus, convidar Ele. Tem alguém aqui que fez essa oração? Tem alguém nessa igreja que fez, Senhor, recebe a minha vida. Senhor, eu quero te servir, Pai, eu quero congregar aqui, eu quero te servir, eu quero ministrar, mas eu ainda não fiz essa confissão. Gente, tem que fazer, está lá em Romanos. A boca tem que confessar. Nós temos que falar, Senhor, então eu quero que se algum de vocês aí está vindo, né, algum visitante, está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, algum líder que está na igreja, ainda não aceitou Jesus, faça essa oração em casa. É importante, igreja. Porque as nurses, elas andam junto, mas por dentro elas são diferentes. E com isso, o que eu entendo? São pessoas fáceis de manipular, fáceis de enganar, pessoas igual ao vento. Sabe quando o vento bate e a pessoa vai? Essas são as nurses. Então, igreja, cuide para manter o seu azeite. Nós, como igreja, nesses últimos dias, nós precisamos cuidar. E você pode falar assim, isso aí que ela está falando não é para mim, não é para fulano que não veio. É para você, porque quem está aqui é você. A palavra é para mim, é para os meninos do louvor, é para o pessoal da mídia, é para os novos convertidos, é para todos que estão aqui na igreja. Jamais a palavra do Senhor vai vir e voltar em vão, jamais.
E se nós estamos aqui é para nós mesmos. Então eu quero te convidar a meditar na sua casa. Que tipo de noiva você está sendo? A Nércia? A prudente? E eu quero te alertar. Não seja pior ainda que a meretriz. O que é a meretriz? Aquela que adora outros deuses. Como assim, Juliana? Eu não tenho nenhuma estátua em casa, eu não tenho Buda, eu não tenho nenhum santo, eu não tenho nenhuma imagem, mas adoro o mundo. Nos cultos está aqui. É Fenamílio que chama o negócio da festa aqui? Fenamílio? Está aqui nos cultos e vai estar na Fenamílio. Cada um sabe da sua vida, né? Cada um sabe o que busca para si. Mas é isso, igreja. Deus não nos chamou para ser igual, não. Não tem como você querer estar aqui no culto e estar lá na Fenamílio pulando, não. Aí você não vai estar sendo nem como as Nércias, você vai estar sendo como a meretriz mesmo, adorando outros deuses. E aí, se você tem dúvidas de algo que eu falei aqui, eu te convido. Faz um jejum de umas 6 horinhas. Faz um propósito. E pede para Deus confirmar na sua casa, no seu coração. Porque Deus ainda fala. E não é só de prosperidade, não. Deus ainda fala muito. E sobre tudo. Tudo Deus responde na Bíblia, tudo. Prosperidade, vida conjugal, vida sexual, tudo que pode e que não pode está na Bíblia. Basta querer ler. Todas as áreas. Só que nós, somos doutores da lei. Nós sabemos tudo, não precisamos ler. Eu te convido a ficar de pé. Convido você agora a abaixar sua cabeça. Coloca a mão no coração, por favor.